1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 15, o versículo 55. 1 Coríntios 15, 55 diz assim a palavra de Deus. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Eu vou ler de novo. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Querido, aonde está a vitória da morte? A vitória da morte está quando nós estamos longe de Jesus. A vitória da morte está quando nós nos afastamos de Cristo. A vitória da morte está quando nós tomamos um caminho que nos afasta da vida. Jesus, ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então todo caminho que não é Jesus nos leva para a morte. Olha que forte. Todo caminho, porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, ou seja, único. Eu sou o único caminho, eu sou a única verdade, eu sou a única vida de verdade. E aqui Paulo ele tá aqui citando esta passagem, ele está dizendo onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o seu aguilhão. O aguilhão é a ferramenta, aquela, para quem lembra daquele desenho da morte, seria aquele, um ferro pontudo, o aguilhão é isso. Então, onde está a morte, o seu instrumento de trabalho, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, a tua conquista. Mas aí a gente fala disso e fala, meu Deus, que assunto ruim, pastor. O senhor falou sobre Jesus está voltando, e outro dia o senhor pregou sobre que não era o Apocalipse. Mas olha que interessante. Mateus, o capítulo de número 4, o versículo de número 17. Eu quero meditar um pouquinho com você, não vai ser bem uma pregação, vai ser uma conversa hoje. Mateus 4,17. Diz assim, daí em diante, vamos aqui só para você ter uma introdução. Depois que Jesus, ficou sabendo que João Batista foi preso, ele começa o ministério, ele começa a pregar. E aí ele vai numa determinada região, em Zebulon, em Naftali, e começa a pregar e tal. Então a Bíblia vai dizer assim, depois disso, quer dizer, daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha o que Jesus começou a pregar. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus começou a pregar, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Meu irmão, não vim aqui para alarmar teu coração, deixar você apavorado, achando que é o Apocalipse. Não, calma. O Apocalipse vai chegar, não é mentira também não, viu, irmão? Mas não creio que seja agora. Tem acontecimentos maiores para acontecer, coisas mais pontuais. É um sinal, claro, mas ainda não é o Apocalipse. Mas Jesus lá, quando ele começou o seu ministério, antes de morrer na cruz, ele começou a pregar, arrependa-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus estava mentindo? Jesus estava falando uma inverdade? Por acaso Jesus... Mas pastor, você estava próximo, querido? Primeiro, próximo, você tem que ver a sua medida de distância. Eu como caminhoneiro, as pessoas falavam, eu falava assim, eu vou ali no Rio de Janeiro. Por quê? Uma viagem no Rio de Janeiro era uma viagem tiro rápido, papum. Aí quando eu ia para o Recife, eu falava, não, eu vou lá no Recife, porque aí já era uma viagem um pouco mais longa. Meu pai, meu irmão, quem viaja aí, quem é caminhoneiro, sabe disso. Só que, de repente, você que não é alguém que viaja muito, você fala assim, eu vou ali no mercado, porque o mercado é perto. Mas quando você tem que ir no centro, você fala, eu vou lá no centro, porque o centro para você é longe. Então, a questão da medida, eu lembro dos mineiros, né, rapaz? Quando você ia pedir informação para o mineiro, eu chegava lá em Belo Horizonte, eu falava, gente, eu não tenho um restaurante para comer. Ele falava, é logo ali. Irmão, logo ali de Mineiro é longe demais. O logo ali de Mineiro é longe. Então tem tudo a ver com isso. Mas Jesus ele não estava mentindo. Por quê? Porque ninguém sabe o dia da sua morte. O dia da volta de Jesus, ninguém sabe. A Bíblia vai dizer que nem Jesus sabe. Só o Pai.
Só Deus, o Pai, sabe. O Filho não sabe, o Espírito Santo não sabe, só Deus, o Pai, sabe. Amém? Olha só. Só que também uma coisa que nós não sabemos é o dia da nossa morte. E o fim, a nossa morte, o fim da nossa vida, independente por qual motivo seja, independente quando seja, uns mais longe, outros mais perto, né? Diz que quando chama a senha da gente não tem jeito. Eu quero ver se quando chamar a minha eu passo o número. Mas a gente não sabe quando vai ser. Mas quando acontecer, a gente tem que estar pronto. Quando acontecer, a gente tem que estar pronto para poder entrar no reino de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque o que eu quero fazer hoje aqui não é pregar para você escatologia bíblica, né, para falar para você do fim dos tempos, não. O que eu quero falar com você nessa noite é fazer você refletir de forma simples se a tua senha chama hoje. Se, em nome de Jesus não vai não, né? Ninguém vai morrer não. Mas se chamar a tua senha, se a tua hora for agora, se pum, foi, você está pronto? Você já sabe para onde você vai? Pastor, que palavra pesada, mas é bíblico, irmão. Tinha um ditado popular que dizia: quem não pensa para frente, para trás fica. Quem não pensa no futuro, não constrói nada. Mas o nosso maior futuro que nós temos que pensar é na eternidade. Deixa eu te perguntar, você tem pensado na sua eternidade? Você tem pensado em juntar riquezas no céu? Você tem pensado nas tuas atitudes? Porque assim, tudo que a gente planta hoje, a gente colhe amanhã. Meu irmão, isso é a lei da semeadura. Isso é claro, é óbvio, é imutável. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem plantado a semente da tua vida eterna hoje? Pastor, como? Lendo a Bíblia, orando, buscando Cristo. Eu tenho refletido muito sobre isso. Algumas pessoas encaram a salvação como um presente. Como se fosse um objeto, algo que é dado ou perdido, mas a salvação ela é uma caminhada, uma longa caminhada, que passa pelo processo da perseverança. Ou seja, a partir do momento que você recebe a Cristo, até o momento da tua partida, que pode ser de causas naturais, um acidente, ou pode ser a própria vinda de Jesus. A Bíblia não fala quando, então eu posso estar aqui pregando e Jesus voltar. Eu posso estar aqui daqui 10 anos e Jesus voltar. E eu posso partir antes de Jesus voltar. Mas uma coisa é certa, a nossa vida aqui é passageira. Isso aqui é certo. Isso aqui não tem como a gente discordar. Não tem interpretação. Uma coisa que é certa é que a gente vai um dia morrer. Mas a pergunta é, e quando isso acontecer? Você está pronto? Você tem se preparado? Você tem caminhado em direção a Cristo? Eu sei, pastor, que assunto ruim. A gente gosta de falar de vida, né? E vocês têm visto eu pregar muito sobre vida, profetizar vida, porque eu creio que a vida de Deus está sobre você. Mas a vida de Cristo, ela tem uma qualidade, ela é chamada de vida eterna, ou seja, ela não é só para agora, é para sempre. Não é só para o terreno, é para o transcendente. Não é só para o carnal, é para o espiritual. Ou seja, a vida eterna de Deus, ela é duradoura, ela é eterna, ela é para sempre. E eu pergunto para você, você tem plantado frutos para colher a tua vida eterna? Ah, pastor, mas não é só aceitar Jesus? É viver com Ele. Ah, pastor, mas não é só receber a Cristo? É. Mas como eu disse hoje para uma pessoa, não é só receber a Jesus, pronto, acabou. É caminhar com Ele. Porque a Bíblia, o que diz lá? João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho significa que existe uma caminhada, uma estrada a percorrer entre o dia em que você aceitou Jesus até o dia em que você foi salvo.
Então a salvação, ela não é um objeto, uma adesão. Eu cheguei uma vez a ensinar alguém explicando como se fosse um ingresso, mas é mais do que isso. Aceitar a Jesus, a salvação, ela é uma caminhada. Ela é uma caminhada. E por causa de muitos percalços, muitas vezes nós desistimos dessa caminhada. Talvez você está assistindo esse vídeo e por algum motivo você desistiu. Você desistiu de caminhar com Cristo. Você desistiu de servir a Ele. E essa caminhada, olha só como que é. Jesus, ele coloca algumas diretrizes. Coisas que nós temos que fazer, coisas que nós temos que deixar, coisas que nós temos que falar, coisas que nós temos que agir. E quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos desobedecendo. É como se você estivesse numa rodovia, você está ali na faixa do meio. E cada vez que você desobedece, você vai um pouquinho para o acostamento, até que você acaba saindo totalmente do caminho, entrando numa outra entrada. Não sei quem já teve a infeliz oportunidade de andar na Marginal do Tietê, Marginal Pinheiros. Irmão, é terrível, irmão. É trânsito, é um monte de faixa. E eu me lembro uma vez que eu estava de madrugada, nem estava tão trânsito, e eu estava vindo ali com a carreta, e distraído, eu estava numa faixa da direita ali, irmão. E parecia que todas as faixas iam na mesma direção e eu fui mexer no rádio. Eu sabia que tinha um momento ali que tinha uma saída. Meu irmão, eu bobeei, eu peguei uma saída ali, eu nem lembro mais o bairro que eu fui ali. Irmão, quando eu peguei aquela saída, tinha um colega meu que entrou comigo e ele conhecia muito São Paulo. Ele falou, cara, eu entrei porque você não ia sozinho, não ia conseguir sair. E ele foi na minha frente guiando, o Nino. E nós demoramos 1h30 para voltar no mesmo ponto que nós estávamos na Marginal Tietê. Uma carreta de 18,50 m de comprimento, irmão. Um baú, parece um barracão. Cada esquina era um sofrimento para virar e avenida. Nós demoramos 1h30 para voltar no mesmo lugar que nós estávamos. Olha só. Às vezes nós estamos com Jesus e nós tomamos decisões, escolhas, fazemos coisas que nos tiram do caminho. E depois nós demoramos o maior tempo para conseguir voltar no mesmo lugar que nós estávamos e às vezes voltamos para trás. Uma bobeada me tirou da Marginal Tietê, eu caí para fora, porque eu distraí. Irmão, nessa caminhada com Jesus você não pode distrair. Nessa caminhada com Jesus você não pode se perder. Você tem que permanecer ali, concentrado, obedecendo aos mandamentos e aos princípios bíblicos. Pastor, por que essa palavra? Porque eu quero fazer você pensar. Olha o que diz a Bíblia, lá em Coríntios. Um pouquinho para cima da onde a gente leu. 1 Coríntios 15, o versículo 52. Ó, veja como é. Fica aí, meu irmão, não sai não. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar. Piscou, aconteceu. Ao som da última trombeta, pois as trombetas soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Mas eu gosto dessa parte aqui, ó. Um momento. Foi. Um momento. E a gente não sabe que momento é esse. A Bíblia está falando aqui da volta de Jesus, que vai ser num momento. Foi. Pum. Aconteceu. O coração chega a gela, né, irmão? Mas na vida da gente é assim, é um momento. A gente está vivo e de repente foi. Eu conheço um monte de gente que já não está mais com a gente. Pessoas que eu amava, amigos queridos, parentes, que se foram, porque a vida ela é um sopro, e o fim dela é um momento, é rápido, e nós achamos que nós vamos ter tempo de consertar as coisas, de ter outras atitudes, mas o momento é agora. O momento de decidir caminhar com Cristo é agora. De começar essa jornada chamada salvação. É agora. Meu irmão, como pastor que eu começo essa jornada? Dando o primeiro passo, recebendo a Cristo. Se você está afastado dele, voltando. O que é voltar? Voltar é igual eu fiz. Eu estava no caminho, eu peguei uma saída que me levou para outro lugar e eu tive que voltar, fazer o retorno e voltar no lugar que eu estava. Querido, voltar é isso, é voltar para o caminho. Se você está lá, você nunca recebeu Jesus, você está fora do caminho, você está perdido, você está indo para um lugar sem direção. E Jesus está chamando você, dizendo para você, é tempo de voltar para o caminho. É tempo de voltar para o caminho. Este caminho que te leva à salvação, chamado Jesus Cristo.
É tempo de voltar a servir a Ele. É tempo de voltar a fazer aquilo que Deus tem para você. Para de se esconder de Deus. Já estou saindo fora da palavra, não sei nem porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. Para de colocar a culpa de você não estar indo na igreja, de você não estar lendo, de você não estar servindo nas outras pessoas. Porque andar com Deus é uma escolha. Servir a Deus, escolha. Caminhar com Cristo, escolha. E a escolha, você já percebeu que uma escolha é assim, ó. Eu vou para a direita ou para a esquerda? Vamos lá. Quando você escolhe para a direita, você abre mão de tudo que ir para a esquerda ia te oferecer. Consegue entender ou não? Então vamos lá. Decidir algo significa abrir mão de algo. Rico, você que está assistindo aí que é rico, talvez tenha menos coisa de escolha, né, irmão? Quero tudo. Mas pobre já sabe que é escolha. Pobre já sabe. Eu vou comprar uma calça ou um tênis. Meu filho falou aqui por mim. Meu filho, será que é pobre? É treinado. Porque escolha. Bom, hoje eu tenho dinheiro para isso, não para aquilo. Você escolhe. Escolhe. Então, na vida com Cristo é a mesma coisa. Você escolhe Cristo e você abre mão de outras coisas. Quando eu escolhi a minha esposa, eu escolhi ela e é como se eu dissesse, olha, eu abro mão de todas as outras mulheres do mundo, só quero você pro resto da minha vida e para sempre. É isso, porque eu escolhi ela. Automaticamente eu estava dizendo pro restante do mundo feminino, para mim, acabou. Sou casado, tenho uma aliança. Com Deus é a mesma coisa. Você escolhe Jesus, automaticamente você está dizendo para o restante do mundo, ó, acabou. Não tem mais nenhum relacionamento com você. O meu compromisso agora é com Cristo. Tá dando para entender, irmão? A palavra que eu quero deixar para você nessa noite é que a vida ela é curta demais. A vida ela é passageira e as escolhas que nós fazemos hoje vão definir o nosso futuro. Mas vai além disso, irmão. Sabe, eu como pastor, às vezes faço velórios, visito pessoas que perderam entes queridos. E a pior coisa que tem, querido, é o arrependimento. Então não se arrependa de nada, não. Para de perder tempo brigando, discutindo com coisa pequena. Para de perder tempo querendo estar certo, meu irmão. Ou querendo que as pessoas tenham a mesma visão que você. A nossa visão é diferente. Deus nos fez assim. Cada um enxerga uma coisa de uma forma diferente. Mas sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que estar juntos, amar mais. Porque a vida é curta, é breve. É passageira. Para que não haja arrependimento em nossos corações. Sabe, tem gente que perde tanto tempo sendo infeliz. Perde tanto tempo sendo amargo. Perde tanto tempo sofrendo. Eu sei, tem luta, tem dificuldade, mas tem tanta coisa bonita na vida. Talvez você olhe agora aí, ó, você está olhando aí, você que é pai, mãe, ou mesmo você que é filho, você está vendo aí seus filhos, você está vendo seus pais, você talvez esteja vendo a sua netinha, você está vendo aí o seu cachorrinho, seu animalzinho, seu gatinho, você está aí sentado naquele sofá gostoso que você lutou para comprar e Deus te abençoou que você conseguisse. Quanta coisa boa! Vamos parar de focar no que é ruim. Vamos deixar as coisas velhas para trás, vamos partir para o novo, para aquilo que Jesus tem para nós. Vamos caminhar com Cristo, porque vai ser de repente. Jesus ele não estava mentindo quando ele começou lá atrás a pregar o reino dos céus está próximo. Não. Ele estava dizendo, ó, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando vai ser chamado. Jesus ele já começou a pregar o reino dos céus lá atrás. Então quando um pastor vem numa live ou num culto e fala, ó, o reino dos céus está próximo, ele não está mentindo, ele não está jogando algo. Eu gosto de pregar de uma forma que bem tranquila. Você consegue entender isso?
Você não me vê aqui falando uma palavra como essa, com uma voz tensa. Não, eu gosto de falar de forma bem tranquila, porque de fato o reino dos céus está próximo. De fato não sabemos, mas a gente tem que ter tranquilidade e saber as nossas escolhas, as nossas decisões, aquilo que nós temos plantado, para podermos colher a vida eterna. Então, Jesus ele já estava pregando lá, no início do seu ministério, antes mesmo da sua crucificação, antes mesmo de muitos milagres, a primeira mensagem de Jesus já era essa, ele dizia, arrependam-se. E eu sou tão pequenininho e servo dele, eu tenho que dizer para você as palavras dele, arrependam-se, pois o reino dos céus está perto. Querido, arrependa-se. Pastor, arrependa-se, querido, todos nós temos que nos arrepender. A Bíblia vai dizer que aquele que diz não pecar, já está pecando, já está mentindo. Então, olha só, todos nós pecamos, todos nós erramos, mas a mensagem que eu queria deixar para o seu coração nessa noite é arrependa-se dos seus pecados, fique firme no caminho chamado Jesus, porque o reino dos céus, sim, está próximo. Tem gente que fica assustado quando fala o reino dos céus está próximo. Irmão, é o paraíso. É o céu. É por isso que eu tenho que pregar com esse sorriso no lábio. Porque para nós, cristãos, nós esperamos isso. É viver o paraíso de Deus. É isso. Então, você pode discordar de mim. Ah, eu não concordo com o senhor, pastor. Mas você não pode discordar de Cristo. E eu estou pregando as palavras de Cristo. E Cristo disse, o reino, arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Ele disse isso há mais de 2000 anos atrás. Disse ele isso. Como é que eu posso pregar diferente? Se ele lá dizia que o reino dos céus está próximo, eu tenho que olhar no teu olho e dizer, querido, arrependa-se, o reino dos céus está próximo. É tempo de voltar para Jesus, é tempo de receber a Jesus. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, mas se a gente estiver com Cristo, olha, pega aí, irmão, pega aí que eu vou terminar. A gente não sabe o dia, não sabe a hora, não sabe como, mas se a gente estiver com Cristo, a gente sabe o nosso destino. Tá aqui na camiseta, e destino. Deu uma caída aqui e voltou. Acho que tá muita coisa ligada na internet aí. Amor, fé e destino. Ó, então, se a gente estiver com Cristo, a gente pode não saber o dia da nossa morte, a hora da nossa morte, como vai ser. Mas a gente vai saber o nosso destino, que será o céu. Amém, irmão? Pegou aí? Palavra de Deus pro seu coração? Então, em nome de Jesus, fica firme no caminho, viu? Fica firme com Jesus, porque o melhor de Deus sobre a sua vida está por vir, tá bom? Deus te abençoe, que a graça de Deus te guarde. Era um bate-papo mesmo, simples, mas... E aí, ó, meu Deus do céu. Agora eu vou terminar aqui, escuta. Quando nós caminhamos num caminho de salvação, quando a morte vem sobre nós, a carne tomba, mas o espírito levanta. A carne cai, morta, mas o espírito vai para a vida eterna. E aí as falas de Paulo fazem sentido. As falas de Paulo, que ele reproduz dizendo assim, onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte? Eu tô todo arrepiado aqui, meu irmão, o seu aguilhão. Meu irmão, já pensou? A morte achando que venceu você, mas aí vê você entrando no reino de Cristo. Ah, meu Deus, que coisa linda. A morte tem que olhar você entrando na Nova Jerusalém para viver o gozo da vida eterna. Eita, nós. Eu sei que aquele sorriso, irmão, que vai estar puxando até na orelha. Eu quero chegar lá, eu quero correr, eu quero pular assim, ó, no pescoço de Jesus. Eu quero abraçar ele, eu quero dar aqueles beijos estralados em Jesus, ó. Quero falar pra ele, obrigado! E aí você vai olhar pra trás, a morte lá, de pé, segurando o aguilhão dela, e você vai falar assim, morte, onde tá a tua vitória?
Parou para pensar, meu irmão? Porque Cristo, eu preguei outro dia e disse que uma das coisas que nós somos, quem lembra dessa live? É que nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, você já parou para pensar que com Cristo nem a morte te vence? Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, você é super power, invicto. Você vai subir pro céu invicto. Meu irmão, com Cristo você vai invicto. Você não vai perder uma. Pastor, mas de repente a gente toma umas pancadas. Eu disse também isso outro dia numa live. E a gente beija a lona. Querido, beijar a lona não é derrota. Quando você beija a lona e levanta, não acabou a luta. Viu? Às vezes, numa guerra, um exército ele perde uma batalha, mas vence a guerra. Então, você às vezes dá um tropicão, você às vezes bater a cara na lona, não significa que você perdeu a vitória, não. Que você perdeu a batalha, que você perdeu a luta, não. Você se põe de pé e você vai lembrar das palavras e das promessas de Jesus para você. E aí você, meu irmão, nem a morte vai te vencer. Ei, meu irmão, você é incrível. Você é incrível. Quando você está com Cristo, você é incrível. Nem a morte te para. Meu Deus do céu, isso é forte demais, irmão. Por isso que nós temos que adorar. Por isso que nós temos que louvar. Porque a nossa voz de adoração, nem a morte vai calar. A gente adora aqui. Quando a gente adora aqui, a gente está treinando para adorar lá no céu. Então quando a gente chegar, já pensou a gente no meio daquela multidão de salvos, aquela multidão dos santos, daqueles que venceram a vida, a morte, venceram e estão lá diante do Rei dos Reis. Aquela luz maravilhosa, a Bíblia fala que lá no céu não tem sol, é a luz de Cristo, é a luz da glória de Deus que ilumina os céus. E a gente olhando para Ele e dizendo que Ele é santo. Olhando para Ele dizendo, digno é o Cordeiro de receber a glória, força, honra, todo o poder. Anjos e querubins estão no teu trono, Senhor, e uma nuvem de glória. E uma nuvem de glória. E aí aquelas vozes todas juntas dizendo, Tu és santo, 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 Tu és santo. Já pensou que lindo, irmão? Você já parou para pensar que lindo isso? É por isso que nós temos que decidir por Cristo. Caminhar com Ele. Porque o reino dos céus está próximo. Palavras de Jesus.